E aí, meus amigos, estamos de volta trazendo mais um novo vídeo aí no nosso canal Sola Escritura, somente a Bíblia. E hoje a gente vai ler capítulo, vamos ver se a gente consegue ler dois capítulos, o capítulo 18 de Gênesis e o capítulo 19. Vamos ver quais as informações que a gente vai encontrar aqui nesses dois capítulos. Então vamos começar aqui no capítulo 18. Vamos começar aqui, diz assim o título, né? O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Aí diz assim, já marquei o versículo 2, né? Primeiro eu marquei o título, porque é um trecho de história, né? Bem interessante, eu marquei já de laranjado. Então aqui a gente vai ler o versículo 2, porque tem algo marcado aqui. Vamos lá. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Abraão, né? Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra. Por que eu marquei essa palavra prostrou-se em terra? Parece que lá nessa época tinha um costume deles fazerem isso. Se você observar, Ló também fez a mesma coisa aqui, ó. Os dois anjos aparecem na casa de Ló e ele fez a mesma coisa. Prostrou-se o rosto em terra. Aí se você aqui vê o versículo 4, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Lavai os pés. Se você observar, Ló também faz a mesma coisa. Ó. Vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Como naquela época lá, as pessoas viajavam muito no deserto, sujavam muito os pés, né? Então, as pessoas, para demonstrar uma boa hospitalidade, faziam esse tipo de convite, né? Pegava água lá para lavar os pés das pessoas. Então vamos lá. Versículo 5. Trarei um bocado de pão. Abraão falando com os dois anjos de Deus, né? Jesus. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, e depois seguireis avante. Responderam eles, faze como disseste. Então vamos lá. Então aqui mostra que quando os anjos se transformam em corpo humano, que mostra que eles comem, né? Eles se alimentam. Que eles são espirituais, que eles não comem também, né? Então aqui diz assim, ó, tomou também coalhada e leite, olha só o que eles comeram, ó, o que foi tanto colocado lá na refeição deles. Abraão chamou seu servo, vamos ver o que foi colocado diante dos dois anjos e Deus ali. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão, assado ao forralho. Mas aqui, Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então aqui a gente observa que eles se alimentaram de todos esses alimentos aqui. Talvez eles não comeram tudo, mas talvez um pouquinho de cada coisa eles se alimentaram. Versículo 14. Acaso, aqui é quando Deus fala, está falando ali com Abraão, prometendo que ele vai ter um filho, que a esposa de Abraão vai ter um filho, Sara, né? E Sara está lá dentro da tenda. E ela está escutando a conversa. Aí aqui o que o versículo 14 fala? Que Deus fala assim, ó, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então aqui já mostra, esse versículo mostra que para Deus não existe nada difícil, certo? Não importa a idade da pessoa, se for para engravidar, ela engravida, se for da vontade de Deus, acontece. Qualquer milagre acontece, se for da vontade de Deus, e tudo para Deus é possível. Ele fez até o planeta parar de girar para que o homem vencesse uma guerra. Que, lembra que o homem lá estava na guerra, não lembro se era Josué, que pediu para Deus parar o sol, acho que foi. Aí no sentido lá que estava querendo dizer que era a Terra, o planeta Terra que parou, não foi o sol. Vamos lá. Que o título já marquei de azul, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Certo? É uma história bastante interessante. O versículo 19 diz assim, porque eu o escolhi
para que ordene a seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Marquei de laranjado por causa desse pedacinho. A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Um convite de Deus, né? Que as pessoas pratiquem a verdade, a justiça e o juízo. Versículo 20 diz: Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então a situação de Sodoma e Gomorra está terrível, muito terrível. Então hoje em dia talvez está até pior, certo? A situação hoje, Deus está muito triste com a situação que o mundo está hoje, as pessoas com tanta maldade que tem, né? Vamos lá. Próximo título diz assim: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então aqui começa a intercessão de Abraão pelo povo de Sodoma e Gomorra. Como vocês já conhecem a história, né? Aí Abraão começa a perguntar: Senhor, se tiver 10 pessoas justas, se tiver 50 pessoas justas lá em Sodoma e Gomorra, você vai destruir elas mesmo tendo essas 50 pessoas justas? Aí Deus falava: se tiver 50 pessoas justas, não vou destruir a cidade por causa dos 50 justos, certo? Diz assim, então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Aí Abraão viu que realmente não tinha 50 justos, aí ele foi baixando, né? Baixou para lá: e se tiver 40, Senhor? Se tiver 30, se tiver 10? Ele foi falando para ver se conseguia, né? Ver se Deus tivesse misericórdia daquele povo. Mas não se encontrava, eu acho que nenhum em Sodoma e Gomorra. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Lembra lá em Gênesis, lá no início, quando fala que o homem é feito do pó? Então Abraão reconhece que ele foi feito do pó, certo? Então vamos lá, mais embaixo, capítulo 19. Diz assim, Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Aí, como eu tinha falado lá, Abraão fez a mesma coisa e Ló que fez a mesma coisa. Prostrou-se o rosto em terra, lavai os pés, e eles comeram. Então também foi apresentada outra refeição para os 2 anjos e eles comeram. Agora essa parte que está de verde aqui que é interessante, olha só. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Observe que a contaminação, a mente das pessoas estava pervertida totalmente. Aqui mostra que até os moços, as pessoas bem novas, tá? Provavelmente tinha crianças ali, adolescentes, tudo com a mente corrompida. O que eles quiseram fazer? Rodear a casa de Ló, certo? Toda essa multidão foi na casa de Ló, porque 2 anjos estavam lá na casa de Ló. Porém, os anjos estavam de forma humana. Aí o que as pessoas fizeram? E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Olha só que pensamento, como que estava o pensamento desse povo, né? Tanto homens, mulheres, adolescentes, crianças, estava tudo misturado ali nesse meio, com a mente tudo pervertida. E aqui os homens queriam abusar dos 2 anjos que estavam ali, porém eles não sabiam que eram anjos, certo? Não tinham respeito para as pessoas que se aproximassem de Sodoma e Gomorra. Sabe o que é interessante? Que aqui também conta uma história que tem a mesma relação com isso. Negócio de abusar de pessoas desse jeito. Olha só. Está lá em Juízes. A gente dá uma olhadinha lá. Juízes 19, versículo 22. Observe que essa perversidade também, mais na frente, a gente vai encontrar de novo. Quer ver? Vamos lá em Juízes 19, 22. Então aqui está em Juízes, capítulo 19, versículo 22. Aqui conta uma história de um levita e sua concubina, certo? Que esse homem ele ia dormir na praça e um senhor não quis que ele dormisse nessa praça e convidaram para dormir na casa dele, desse senhor, nessa cidade. E lá fizeram a mesma coisa, a população da cidade rodearam a casa e quiseram abusar do homem que estava hospedado na casa do senhor. E diz assim, enquanto eles se alegravam, ou seja, estava fazendo um banquete lá dentro da casa desse senhor,
Eis que os homens daquelas cidades, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falavam ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos deles. Tá vendo aí? Mesma situação que está lá em Gênesis, meu amigo. Essa perversidade ainda aqui mais na frente acontece de novo. Então vamos voltar lá. Agora imagine como que está o nosso mundão hoje, hein? Pessoas que pegam as crianças aí, abusam. O negócio tá terrível, né? Como que tá... Como é que Deus tá numa situação que o mundo tá hoje, hein? O nível de perversidade que o planeta tá hoje, as pessoas. Aí o que acontece? Lá em Sodoma e Gomorra, Ló fala o seguinte para as pessoas que estavam lá, né? Querendo invadir a casa e abusar dos 2 anjos. Fala assim, ó: tenho 2 filhas virgens, eu vou-las tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Então Ló estava fazendo de tudo para proteger os 2 anjos e entregar as 2 filhas virgens para proteger os 2 anjos. Versículo 13 está marcado também, diz assim, ó: pois vamos destruir este lugar, é os anjos falando, né, para Ló, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aqui, versículo 16: como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos só fizeram isso, irmão, porque uma pessoa estava intercedendo por Ló. Quem será? Abraão estava intercedendo por Ló, seu sobrinho. E a misericórdia de Deus foi tão grande que os anjos pegaram nos braços de Ló, suas filhas e sua esposa, e tiraram a força dali. Por causa da misericórdia de Deus, por causa da intercessão de Abraão. Por isso que é importante você interceder, irmãos. Interceder uns pelos outros. Essa é a importância. Diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Não olhe para trás. Essa é uma história bem conhecida, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Versículo 29. Ao tempo que destruiu a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Vamos lá, para finalizar, vamos a esse último título: a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Aqui onde Ló, né, ele passa a morar por um tempo dentro de uma caverna com suas 2 filhas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então aqui você já conhece a história. Vem, façamos-nos beber vinho, deitemos-nos com ele, conservemos a descendência de nosso pai. Isso aqui já é uma mente pervertida. Que a palavra de Deus fala que os filhos não podem se deitar com seus pais. Nesse sentido aqui, né? Então aqui a mente dele já estava pervertida, porque estava em Sodoma e Gomorra. E lá o negócio estava feio. Lá era todo mundo com todo mundo. Não tinha... Estava bagunçado. E assim os 2 filhos de Ló conceberam do próprio pai. E isso Deus não aprova de jeito e qualidade. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido mais um pouco. E é isso aí, próximo vídeo a gente vai ler o capítulo 20, né? E talvez o 21 também de Gênesis. Vamos ver que tem muitas informações aí pela frente. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.